Boa noite aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo me ouve bem? Pessoal de São Caetano, de Goiatuba, de São Paulo, de Sorocaba, de Pirassununga, de Miami, Londrina, Campinas, Porto Alegre, Cuiabá, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Tocantins, Maceió, Pelotas, Maringá, Palmas, Goiânia, todo mundo aí. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai bater um papo sobre um artigo que o Mark Manson escreve, que é sobre as 4 etapas da vida. A gente não se percebe, e ele vai fazer essa classificação, você pode fazer várias classificações, mas ele vai dizer, olha, na vida você passa, ou pelo menos deveria passar, por 4 etapas. Quando você é criança, você aprende o que você pode ou não pode fazer. Então vai dizer para você, olha, você não pode fazer isso, não pode comer isso, não pode falar assim, ou você tem que fazer isso, você tem que falar assim, você tem que agir dessa forma. Então, a gente é educado na infância a agir de acordo com a aceitação do outro. Ele vai dizer que a gente importa isso para o nosso convívio social pouco tempo depois, na infância e na adolescência, dentro da escola. Então, a primeira forma como a gente é educado é eu vou agir com base na aceitação do outro. Eu fico procurando a aceitação do outro. Qual que é a implicação disso, por exemplo, na adolescência, na infância, 10, 12 anos? É que você vai começar a perceber que às vezes o adolescente nem faz o que gosta. Na escola, para ele ser popular, para ele ser aceito, ele vai falar que gosta de músicas que ele não gosta, gosta de programas que ele não gosta, e ele vai dizer que gosta de uma turma que na verdade não gosta, vai excluir pessoas que, porque o grupo popular exclui aquelas pessoas, então ele vai fazer isso também, vai acabar excluindo essa pessoa. E você começa a agir buscando ou de acordo com a aceitação do outro. Então ele vai dizer, até os 18 anos mais ou menos isso é normal, e você acaba não sendo você. Porque você não age como você quer, você age como o outro quer, já que você depende da aceitação do outro. O seu agir depende do sim ou do não do outro. Você age para agradar o outro. Ele vai dizer que mais ou menos até os 18, 20 anos, isso vai ser normal na sua vida. Depois, você começa a querer agir como você quer. Você começa a depender menos daquilo que o outro quer na sua vida. Ele vai dizer que essa fase vai ser mais ou menos entre 18 e 30 anos. E é a fase que o sujeito mais quebra a cara. Porque ele começa a fazer o que ele quer e a vida acaba sendo tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Ele faz, aí ele, não, eu tenho vontade de ser ator. Aí ele vai, faz o teste, muda de cidade, abandona o que tiver que abandonar para ser ator e descobre que não tem o menor talento. Ele faz o que quer fazer. E a vida entre os 18 e os 30 anos, geralmente, acaba sendo tentativa e erro. Você faz, quebra a cara. Aí você tenta um negócio e não dá certo. Aí o sujeito tenta uma profissão e não dá certo. E aí ele vai tentando ser ele, vai tentando se achar aí, porque ele vai fazendo o que ele quer. O que acontece no meio desse caminho entre 18 e 30 anos? É que numa dessas tentativas, isso pode variar, pode ser de 18 a 40, de 18 a 35, mas é geralmente entre 18 e 30. É que numa dessas tentativas e erros, o sujeito acerta uma. E aí, mais ou menos no final dos 30 anos, 30 e poucos anos,
ele nessa tentativa e erro, ele acerta uma tentativa. E aí ele percebe no que ele é bom. Ele descobre qual é a sua aptidão. Para que aí a gente vai chamar disso, para que eu nasci, né? Aí você vai descobrir para que você nasceu, qual é a razão pela qual você está aqui. Você descobre no que você é bom. Ah, eu sou bom nisso. E aí, a partir desse momento, você começa a agir naquele ponto. O sujeito descobre que é um bom músico, ou que é um bom advogado, ou que é um bom médico naquela área, um bom jornalista. Ele se encontra, ou que é a família mesmo, que é o seu ponto forte. Ele consegue estruturar, ser um apaziguador, um pacificador dentro da família. Ele consegue construir uma boa família. Ele descobre para que ele está aqui. E a partir dos 30, 32, 34, 35, ele passa a investir naquilo que ele é bom. Então, primeiro ele vive em função do outro, depois ele descobre, ele quer fazer o que ele gosta. Ele quebra a cara, bate, lá para o final dos 30 anos, 30, 32, ele descobre o que ele é bom, ele acerta uma tentativa e aí começa a desenvolver aquela área. É aquele momento, a partir dos 30, e aí ele vai dizer, isso vai até os 60, até os 70, até quando o indivíduo tiver energia, ele vai fazer aquilo que ele gosta e que ele é bom. Ele descobre a sua aptidão e vai se aprofundar naquilo ali. E ele vai fundo naquilo ali. E ele vai desenvolvendo esse projeto. É aquele momento que o cara profissionalmente está se dando ao máximo, assim, está evoluindo muito. É o momento que na família, ele está no melhor momento da construção da família dele. Ele está feliz com a mulher, está educando bem os filhos. E ele consegue desenvolver aquilo da melhor forma possível. Até os 60, 70, 75, 80, aí ele, em algum momento, ele percebe que a obra dele parece que está concluída. Ele já não tem tanta força mais para fazer aquilo, para aquela vida agitada. Ele já não começa a entender que, e aí vem a expressão, que o legado dele é aquele ali que ele construiu. E a partir de agora, ele começa a agir e atuar como uma espécie de conselheiro. Um sujeito que agora vai zelar para que aquilo que ele construiu não se perca. E aí ele vai, isso pode ser o que for, pode ser a família, ele vai ser um grande conselheiro na família para manter o equilíbrio da família, pode ser a empresa que ele construiu e ele vai funcionar como uma espécie de conselheiro, ele vai ensinar a nova geração que agora assume a empresa, pode ser uma ideia que ele implantou, uma filosofia de vida que ele defendeu e que agora ele vai perpetuar. Ele vai dizer que essa última fase é marcada por uma preocupação em perpetuar o bem que se fez ao longo da vida, desses 30 aos 60 anos. Bom, essas seriam as 4 etapas, sim. Mas existem alguns pontos que ele levanta que são muito interessantes. Primeiro, é que tem gente que não sai da primeira etapa, tem gente que não sai da segunda etapa, tem gente que não chega na terceira, ou morre sem sair da terceira. Como é que é isso? Tem gente que a vida inteira não faz o que quer, só faz o que agrada o outro. Gente que vive de agradar o outro e não consegue impor em algum momento para si mesmo a sua vontade. Então tem gente que não sai da primeira fase, fica a vida inteira dependendo da aceitação do outro. Essa pessoa é inegavelmente infeliz, porque ela não é ela. Então, se ela não é ela, na verdade, o eu dela não existe, ou não tem vida, ou está sufocado. Então, esse é o primeiro ponto. Tem gente que não sai da fase. Tem gente que não sai da segunda fase, o sujeito a vida inteira fica quebrando a cabeça, gente inconstante. Uma coisa é estar procurando o caminho, outra coisa é insistir, ele vai dizer isso. Tem gente que percebe que aquilo não é para ela. Quer dizer, meu caso aqui, eu não posso ser jogador de basquete. Então, mesmo que eu desejasse ser jogador de basquete, eu teria que perceber em algum momento que não era aquilo. Eu teria que poderia ser técnico, por exemplo. Então, tem gente que
não tem a menor aptidão para aquilo ali, insiste naquilo ali, tá claro, tá evidente, né? Você não sabe dirigir bem, não dá para ser motorista. Então você tem que perceber, você não tem a menor aptidão para aquilo. Tem gente que faz questão de ser cega, né? É uma cegueira deliberada e insiste naquilo que não tem o menor fundamento. Aí a pessoa não sai da fase 2. Eu estou fazendo o que eu quero. Mas o que eu quero exige uma racionalidade. Quer dizer, eu faço o que eu quero, mas por que eu faço isso? Quais são as chances reais disso acontecer? Como é que eu vou me preparar para isso? Existe chance disso, né? Então não é possível isso. Então pronto, então vá procurar outro caminho, você vai se encontrar. Se você percebe que não é esse. Porque senão você não sai da fase 2, fica só no erro. Tentativa e erro e não evolui. Aí você chega na terceira fase. Tem gente que é assim, chega na terceira fase, alcança um destaque profissional, começa a trabalhar muito, começa a subir profissionalmente, vai dos 30 a 60, aí o sujeito tem 80 anos e ainda assim quer trabalhar muito, vive estressado, não consegue respirar e encontrar um equilíbrio porque a ambição o cegou. É isso que ele vai dizer. Tem gente que a ambição cega aquela pessoa. E a pessoa não tem vida e não percebe que abriu mão da vida há muito tempo em razão de uma ambição que o cega. Tem esse ponto também. Essa é a primeira coisa que ele vai levantar. A segunda é que às vezes você muda de fase e seu amigo não muda de fase. E esse é um ponto importante. Já viu que às vezes você anda com uma turma e depois de um tempo você fala, olha, realmente não está dando mais, né, para sair com esse pessoal, né? Nossas ideias não estão batendo mais. Por que isso está acontecendo? Porque na verdade você mudou de fase e eles não dá para a gente recriminar. As pessoas não mudam de fase ao mesmo tempo. Tem gente que começa a trabalhar com 18 anos. Essa pessoa que começa a trabalhar com 18 anos vai ter uma maturidade maior do que o indivíduo que começa a trabalhar com 32, provavelmente. Isso não estou dizendo que não há exceções, não. Então, você percebe que às vezes as pessoas mudam de fase antes das outras. E isso vai justificar porque que às vezes as pessoas passam a não combinar mais. Isso é muito importante em relações de amigos, e você vai perceber que às vezes isso com o tempo, você percebe isso mais claramente, principalmente se você tinha um amigo na infância, 10 anos de idade vocês eram amigos, aí vocês se encontram aos 30, cada um viveu uma vida completamente diferente, um ficou ainda naquela cidade do interior, trabalha por ali, nunca saiu, o outro rodou o mundo, é jornalista, trabalhou 5 anos como correspondente na Europa, na Ásia, quer dizer, eles passam a falar línguas diferentes, mundos diferentes e não combinam mais, um mudou de fase em relação ao outro, a outra forma de pensar acontece. E isso chama a atenção, por exemplo, para relacionamento, para a necessidade de convivência do casal, porque se não houver essa cumplicidade, em algum momento um muda de fase, o outro não, e os dois passam a não se entender completamente. Esse é um outro ponto, é que às vezes você muda de fase, o outro não muda de fase, e isso vai explicar por que você combinava com uma turma e agora não combina mais, agora combina com uma outra turma. As pessoas vão mudando de estilo mesmo, e isso é normal. Isso é normal. E o terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui, nesse caso do Mark Manson, é o seguinte, é que o começo de uma fase não significa o encerramento da outra. Significa que agora essa outra fase, a nova fase, começa a preponderar. Ele vai dizer, olha, a vida inteira você vai de alguma forma, em alguns pontos, em alguns momentos, viver procurando a aceitação do outro. Você vai agir conforme aquilo que as pessoas aceitam. Às vezes você nem concorda tanto, mas aquilo é o padrão e você vai agir conforme em busca de aceitação. Ok, esse é um primeiro ponto.
uma fase não termina a outra. Às vezes você vai fazer o que quer, você começa a se encontrar na profissão, está na terceira fase, e sua profissão está decolando, mas você tem vontade de ter outras experiências, aí você vai lá e tem uma outra experiência, não é tão agradável assim, mas você quis arriscar, quis mais uma tentativa e erro, isso também é normal. O que ele vai dizer é que uma fase não elimina a outra. O que a gente vai encontrar são situações preponderantes, fases que preponderam. E também a gente pode passar por fases diferentes em diferentes áreas da vida. Mas eu achei muito interessante essa abordagem que ele faz das fases da vida, dessas 4 fases da vida. Eu queria compartilhar com vocês. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado pela paciência e pela presença de todos vocês. Uma boa noite aí, gente, e até mais. Tchau, tchau.